Olá, terceiro ano! E então, estão todos bem? Olha que bom, né? Vamos lá, sejam bem-vindos ao nosso canal também. Vamos começar a nossa aula fazendo o que, professora? A gente vai fazer nossa oração, depois a gente vai ler o nosso versículo da semana, tá, gente? Esse versículo faz parte da nossa atividade dessa semana de educação cristã. Ela já foi enviada para o papai e para a mamãe lá no grupo, em PDF. Ela também está disponível aqui na escola para vir. Quem quiser vir fazer a retirada, pode vir fazer a retirada aqui na escola. E no decorrer dessa semana, né, desde ontem, segunda-feira, a gente já está começando, nós já começamos, na verdade, a lembrar do nosso versículo, que é esse que está aqui no quadro, que depois da oração a gente vai fazer a nossa leitura, tá bom? Vamos lá? Onde você estiver aí na sua casa, naquele cantinho que você reservou, vamos falar com o Papai do Céu? Feche seus olhinhos, vamos cruzar nossas mãozinhas e vamos falar com o Senhor, tá bom, gente? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono, por mais um dia que o Senhor nos deu. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa escola. Que o Senhor venha curar todos os dodói que estão lá no hospital. Que o Senhor venha ser conosco em mais esse dia. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, terceiro ano. Vamos lá fazer a leitura do nosso versículo e na sequência vem a nossa chamada, tá bom, gente? Vamos lá. Qual é o versículo dessa semana que nós estamos estudando sobre a queda do homem, que você vai ver esse vídeo lá na sexta-feira, tá, gente? Mas a gente já vai antecipando para quando chegar sexta-feira você já saber decorar do nosso versículo, tá? O versículo de hoje, ele diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? Encontra-se em Gênesis 3, 9. Capítulo 3, versículo 9, tá bom? Esse é o nosso versículo que nós vamos ficar falando aqui durante toda a semana, tá? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis 3, 9, tá bom, terceiro ano? Vamos lá para a nossa chamadinha. Eu quero ver se está todo mundo presente. Preste atenção que eu vou falar o seu nome, tá bom? Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, tudo bem, Caio? Carla Andréia dos Santos, Carla Beatriz Dutra, Gabriel Henrique Maia, tudo bem, Gabriel? Júlia Maria Gomes, Lara da Silva Martins, Letícia Penaforte, Lucas David Andrade, tudo bem, Lucas? Manuela Cruz Noronha, Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi Silva, Pedro Lucas Faria, Sofia de Souza, tudo bem, Sofia? Vinícius Caleb Paiva, o Wellington Farias e a nossa querida Radassa Thaís de Carvalho. Tá todo mundo presente? Espero que sim. Gente, quando você terminar de assistir o vídeo, o que você vai fazer para a professora confirmar a sua presença? Você vai pedir para o papai e para a mamãe digitar o seu nome lá nos comentários, tá bom? Porque é através dessa lista lá do comentário que a professora vai poder dar a presença aqui no meu diário. Tá bom, gente? Vamos lá para a nossa primeira aula de hoje, que é de História. Lembra que nós já estamos usando o nosso livro, volume 1, né? O nosso livro didático, que é este livro aqui. Tá bom, terceiro ano? Volume 1, tá? E você vai abrir na sua disciplina de História, tá bom? Na página 2, onde ela vai falar sobre o quê? A formação das cidades. Como se dá esse processo da formação das cidades, né? Aqui tem um pequeno poema, que eu vou fazer a leitura agora para vocês. E na sequência, nós já temos atividade para copiar no caderno. Professor, eu ainda nem comprei meu caderno. Então, pede para o papai e para a mamãe correr e comprar seu caderno, porque já tem atividade
para ser copiada e respondida, tá bom, gente? Você vai copiar e vai responder lá no seu caderno. Professora, na hora de copiar, eu tenho que fazer o cabeçalho? Com certeza. Nem precisa perguntar, tá bom? Faz o seu cabeçalho, depois, na sequência, você vai copiar as perguntas que estão aqui no livro e vai responder, tá bom, terceiro ano? Então, aqui na nossa formação das cidades, nós temos um pequeno poema que você pode acompanhar a leitura aí da sua casa, que ele diz o seguinte: A Casa é o título do poema, tá bom? Não sou tolo, sou tijolo. Tenho amigos na parede. Cresço um muro, sou seguro e protejo muita gente. Olha que interessante. Sou cimento, sou ciumento, olha. Quero tudo para mim. Onde encosto, nada solto. Tudo em volta fica assim. Do abraço desses dois, vai surgindo a moradia. Uma casa, puxa vida, é o princípio da alegria. Olha que interessante, né, gente? Então, como eu já havia falado para vocês, que vocês têm que copiar essas 3 questões, letra A, letra B e letra C, que está logo aqui no fim da página 2, tá bom, terceiro ano? Ele vai fazer perguntas justamente do poema que você vai ler, tá? E aqui na nossa página número 3, na próxima página, tem escrito o quê? Um lugar para viver. Ele vai falar sobre vários tipos de moradia. Essas moradias, elas são construídas de formas bem diferentes, como vocês podem ver. Nós temos casas que são construídas como os palafitas, que são aquelas casas que são construídas dentro da água, às vezes, né, perto do igarapé. Nós temos as casas que são construídas em condomínio, aquelas casas bonitas, feitas de tijolo. Nós temos casas que são construídas em forma de apartamento, de prédios, né, gente? Aí onde você mora, como é que é feita a sua casa? Você mora em casa ou você mora em apartamento? Como é que você mora? Como você pode perceber aqui, além de ter uma arquitetura diferente, cada moradia ela é feita de uma forma diferente também. Tem casas no Nordeste, por exemplo, que são construídas de quê? De galhos, de árvores, de barro. Mas como assim, professora? Ela segura? Como é que o barro segura? Eles têm uma técnica e um barro específico para a construção daquelas casas. Nem todo mundo pode construir uma casa de madeira, aquela casa bonita de madeira, ou uma casa feita de tijolos, né, gente? Nem todo mundo tem condições para isso. E é através dessas construções que vão surgindo, que vai surgindo quem? As cidades, né? Por isso que o tema da nossa aula fala sobre a formação das cidades. E cada cidade tem a sua arquitetura diferente, elas são únicas e isso foi trazido para o Brasil na época... Corta esse pedaço, por favor. Isso foi trazido ao Brasil na época em que os colonizadores vieram na época em que os portugueses vieram para o Brasil. Sabia, gente? Quando os portugueses vieram, trouxeram consigo a colonização, né? A sua arquitetura, que era toda europeu. E aqui no Brasil começaram a formar as cidades, até porque, mas professora, quem era que morava aqui no Brasil antes dele ser descoberto, né? Eram os índios, né? E os índios, eles têm as suas casas específicas também, as suas malocas nas aldeias, que são aquelas casas num formato redondo. Cada maloca tem o seu formato diferente. Mas quando os portugueses vieram, o que eles fizeram? Eles começaram a desmatar e a construir casas. E nessa construção de casa é que foi surgindo as cidades, né? Assim como surgiu a nossa linda Manaus também. Aí o que você vai fazer aqui no seu livro? Na página 4 tem a atividade que você vai fazer no seu livro, tá bom? Aquela letra A, letra B, letra C que está lá na página 2, você vai copiá-las e responder no caderno.
E no seu livro, você tem uma atividade aqui na página 4. O que eu vou fazer nessa questão? Você vai fazer o desenho da sua moradia, da sua casa, onde você mora. Você vai retratá-la aqui em forma de desenho. Tá bom, terceiro ano? Então, essa é a nossa aula de história de hoje, tá bom? E eu aguardo as devolutivas. Pede para o papai e para a mamãe fazer uma foto e enviar para a professora, tá bom? Para a gente fazer a correção dessa atividade, tá, gente? Essa é a nossa aula de história. Vamos lá continuar a nossa aula. Agora você vai abrir o seu livro de matemática na página 11, tá bom, terceiro ano? Deixa eu mostrar para você qual é a página que você vai abrir. Aqui, olha. Você vai abrir na página 11, onde tem como título Números maiores que 1000. Olha que legal, né, gente? Nós vimos na aula passada, nós até trabalhamos um pouco do ábaco e toda a atividade da aula passada, ela vinha trazendo um pouco sobre algumas perguntas sobre o ábaco, onde você ia ter que representar o ábaco, certo? Voltando aqui no ábaco, onde nós vamos continuar trabalhando essa semana com os números maiores que 1000, a gente lembra sempre do nosso quadro de valor, né, gente? A gente começa aqui pela unidade, a nossa primeira ordem é a unidade. Na sequência vem a dezena, a centena e a unidade de milhar. Na atividade que nós vamos fazer, por exemplo, você vai ter que representar, digamos que você tenha que representar o número 2350. Como você vai representar esse número no ábaco que vai estar disponível para você aí na atividade? Você sempre começa da unidade, tá, gente? Aqui de trás, e vai avançando as ordens. Se na minha unidade eu tenho aqui o 0, certo? Eu vou colocar alguma argolinha aqui na minha unidade? Não, gente, eu não vou colocar nenhuma argolinha, porque quando ele está vazio, representa que ali tem o quê? O 0, tá bom, terceiro ano? Então, não vou colocar, porque o meu número, esse é um número aleatório que a professora criou agora, tá? Não tá aí no seu livro, só para fazer o exemplo. Como começa com 0, eu não coloco nada na minha unidade. E aqui na minha dezena, quantas dezenas eu tenho aqui que eu teria que representar no meu ábaco? Eu tenho 5, então vou fazer o quê? Vou colocar 5 argolinhas, né, gente? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E aqui na minha centena, que é a minha terceira ordem, qual é o número que eu tenho? É o 3, então vou representar como? 1, 2, 3. 3 argolinhas, tá, gente? E na minha unidade de milhar, que a gente já vai passar a trabalhar esses números com os valores maiores, eu tenho o quê? O número 2. Então, na sequência, eu vou colocar 2 argolinhas. Se você prestar atenção, aqui no nosso livro, você vai fazer a leitura desse troca de ideias, tá bom? Isso aqui é a leitura que você precisa realizar para você poder fazer a atividade. Aqui está usando o material dourado, que são os cubos. Nós vamos ter o cubo, nós vamos ter também alguns quadradinhos que representam a unidade e eles vêm separados. E na sequência, a nossa atividade, que ela vai começar aqui na nossa página 13, prestem atenção aqui. Aqui na nossa página 12, só voltando aqui para você poder entender. Ele vai te dar justamente essa ordem que eu acabei de falar para vocês do ábaco. Ele vai te dar a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, a terceira ordem, que é a centena, e a quarta, que é a unidade de milhar. Né? Como é que eu vou formar o número 1000? Ele está representando aqui embaixo. Isso aqui é só um material para você fazer leitura, tá bom, terceiro ano? Na sequência, vai vir aqui a sua atividade. Lembra que a professora falou que você vai ter que representar através do ábaco? Você vai ler o que diz aqui na minha primeira atividade. Ele diz o seguinte: os voluntários do hospital do bairro em que Sara mora fizeram 1.102 dobraduras de flores para distribuir para os pacientes. Aí ele diz aqui, olha,
Represente esse número no ábaco abaixo. Como é que eu vou representar esse número? Nós vamos fazer aqui rapidinho para você ver como você iria representar este número no ábaco, tá bom? Deixa eu apagar aqui para que nós possamos fazer essa primeira questão. Aqui vai estar representado o nosso ábaco novamente e o número de flores, de moldes que eles cortaram de flores para distribuir entre os pacientes é de 1102. Só confirmar se é esse número. 1102. Como você vai fazer a representação desse número aqui no ábaco? Aí você vai começar pela unidade. Quantas unidades nós temos? Você vai fazer o quê? 2 argolinhas. Porque nós temos o número 2. E aqui na dezena, que seria o segundo número, quantas dezenas nós temos? 0. Então eu não vou colocar nenhuma argolinha, tá bom? Aqui na terceira ordem, que seria a nossa centena. Quantas centenas nós temos? Apenas uma. Então, eu vou colocar apenas uma centena. E na minha unidade de milhar, eu também tenho apenas uma, né, gente? Que é isso aqui, ó. Também tenho apenas uma. Você, nas outras atividades, você vai ver o que o enunciado da questão está pedindo e vai fazer a representação, tá bom? No caso aqui, olha, se nós formos formar o número 1102, sempre contando as 3 ordens de trás para frente, você marca o pontinho para você descobrir o número que você formou, tá bom? Número 2, aí nós vamos contar 1, 2, 3. 3 ordens, coloca o pontinho, qual o número que nós formamos, que está pedindo no enunciado, 1102. Essa é a primeira questão da atividade de hoje, tá bom? Na sequência, vai vir outras questões dessa forma. Vai vir o que nós já estudamos também, que tem algumas questões falando dos números ímpares, que você vai poder completar esses números, tá? A atividade, ela não está difícil, é só você ler com calma, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, peça para o papai ou para a mamãe, fazer uma foto da questão que você está com dúvida e envia para mim, que assim eu posso te ajudar melhor, tá? A professora está aqui para ajudar e para sanar qualquer dúvida que você venha ter fazendo essas atividades, tá bom? Qualquer dificuldade pode entrar em contato. Essa é a nossa aula de matemática, a atividade que você vai fazer, ela está a partir da página 13, tá bom? Até a página 16, tá, gente? Faça aquela foto, pede para o papai ou para a mamãe fazer aquela foto e enviar para a professora, tá bom? E na próxima aula a gente vai aprender muito mais de matemática. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima, tá, gente?